Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo a gente vai começar uma série de leitura literária, ok? Série de leitura literária do livro de Provérbios, Provérbios da Bíblia, ok? Então vamos começar aqui com o capítulo 1 e a gente vai seguindo por todos os capítulos de Provérbios. Nesse vídeo vai ser apenas o capítulo 1, ok? E se vocês tiverem interesse, a gente vai continuando com os próximos capítulos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos, ativando o sino das notificações. E se você gostar desse vídeo, deixa uma curtida aí e compartilhe com outras pessoas. Então, o livro de Provérbios, a sua maior parte foi escrita por Salomão. E basicamente o livro de Provérbios são versículos de sabedoria e de conhecimento que você pode usar aí para a sua vida, né? O primeiro capítulo aqui vai ser mais uma introdução e vai dar o panorama geral aqui do livro de Provérbios. A gente vai começar essa leitura literária agora, tá? Então, capítulo 1 do livro de Provérbios, os 6 primeiros versículos é a introdução geral. E diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendimento e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, esses 6 primeiros versículos aqui, ele está dizendo, basicamente, o que são esses provérbios, né, do Salomão. E qual que é o objetivo desses provérbios. Como, por exemplo, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender, né, e conhecer as palavras da prudência, para receber a instrução do entendimento, para receber a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência para as pessoas simples e dar conhecimento e bom siso para os jovens, né? Então ele fala aqui qual o objetivo também desses provérbios. E continua no versículo 7, falando, já introduzindo aqui nos provérbios, né? Que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Então aqui já dá o exemplo, né, da paternidade e da maternidade, e dos pais como tendo essa sabedoria para passar para os filhos, instruindo aqui os filhos a levar em consideração essas instruções dos pais e das mães. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consinta, ou seja, fuja dos pecadores. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão inocente, traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, ou seja, de riquezas, né? Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Essas são as palavras dos pecadores, né? Tentando o filho, tentando o jovem. E o Salomão fala: filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, ou seja, se afaste deles. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, em vão se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Ou seja, quando os pecadores estão armando cilada para as outras pessoas, quando estão espreitando a vida de outras pessoas, na realidade eles estão fazendo isso com eles mesmos. Ok? Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. E aí vem um convite e exortação da sabedoria. É como se fosse a sabedoria falando aqui, né?
Sabedoria aqui com S maiúsculo, né? Como se fosse uma representação do próprio Cristo, talvez. E diz o seguinte, no versículo 20: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Quais são as palavras da sabedoria? Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Aqui é a sabedoria falando. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei do vosso temor. Ou seja, quem não dá crédito à sabedoria, quem despreza o conhecimento, estes irão por um caminho de perdição, irão por um caminho de medo. É isso que a sabedoria diz. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Então aqui está alertando para o perigo que é desprezar a sabedoria, desprezar o conhecimento. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Olha só, o perigo que é desprezar a sabedoria, não aceitar a repreensão, não aceitar a correção. É se fechar na ignorância, se fechar no próprio caminho. Eu não estou nem aí se eu estou certo ou se eu estou errado. Não estou nem aí se eu estou andando por um caminho virtuoso ou vicioso. Eu não vou fazer nada para resolver isso, porque para mim tanto faz. Então, quando a pessoa vai desprezando a correção da sabedoria, com o tempo chega um momento em que ela fica irreconciliável com a sabedoria. E daí diz aqui, essas pessoas comerão do fruto do seu caminho, ou seja, das consequências do que elas fizeram, do que essas pessoas fizeram. Porque o desvio dos simples os matará. E os simples aqui não é o simples no sentido de simplicidade que a gente fala, né? Pessoa, por vezes, que tem... É uma pessoa que tem pouco conhecimento, mas não porque ela desprezou a sabedoria, mas porque ela simplesmente não teve oportunidades ou não tem oportunidade de conhecer mais, de buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, buscar a inteligência. Ou simples no sentido de poucos recursos, né, financeiros. O simples aqui é essa pessoa acomodada na própria ignorância, que despreza, acomodada na própria ignorância, que despreza a sabedoria e o conhecimento. Né? Porque o desvio dos simples os matará. E a prosperidade dos loucos, ou seja, os loucos, os que desprezam, né, a correção da sabedoria. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então esse é o último versículo aqui do capítulo 1. Versículo 33. Mas o que der ouvidos à sabedoria, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então não vai temer mal algum. Ok? Então este capítulo 1, vai mostrar aqui o que são os provérbios de Salomão e vai
mostrar essa fala da sabedoria, como se fosse a própria sabedoria falando às pessoas, né? Exortando para que as pessoas aceitem a sua correção, a sua repreensão, amem a sabedoria, não a desprezem, e com isso, essas pessoas que assim fizerem habitarão segura, não precisará ter medo do mal, porque elas estão seguradas por essa sabedoria, pelo conhecimento. Enquanto que as pessoas que desprezam a sabedoria e o conhecimento comerão do fruto do seu próprio caminho, ou seja, colherão o fruto das suas obras, das suas más ações, e fala ainda mais que o desvio dessas pessoas os matará, e a prosperidade dessas pessoas os destruirá. E prosperidade sem sabedoria, sem conhecimento, só destrói a pessoa, ok? Para você usar bem o dinheiro, usar bem da sua prosperidade em todos os atos, seja prosperidade financeira, prosperidade no sentido físico mesmo, de saúde, essa prosperidade, se usar ela bem, é só com a sabedoria. Sem sabedoria, você vai usar sua saúde para praticar más ações, você vai usar seu dinheiro para fazer o mal, para se corromper. Então, aqui é o chamado da sabedoria para que você a ame, para que você a busque enquanto há tempo, ok? Então, este é o primeiro capítulo de Provérbios, a primeira parte dessa série da leitura literária de Provérbios. Se vocês gostaram, escreva aqui nos comentários, deem ideias de como nós podemos fazer nos próximos capítulos, né? Se vocês querem que eu comente mais cada versículo do capítulo, se preferem uma leitura, como eu fiz agora, comentando só alguns capítulos de maneira mais genérica, deixem aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.